ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, yeah. O que nos faz brancos como a neve, cheios como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh! O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? Que alívio poder voltar a reunirmos, né? De forma presencial. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Você na sua casa também preparasse o seu coração para nós podermos cultuar a esse Deus que é maravilhoso. Estou muito feliz nessa noite, né, de poder retornarmos, né, a esse momento tão maravilhoso de adorar o Senhor. Eu não sei como está o seu coração, você que está aqui hoje, né, mas, amados, foi sofrido, né, já fazem aí mais de um ano praticamente que estamos nesse dilema, né. Tivemos alguns dias que tivemos a igreja aberta, mas infelizmente praticamente o ano todo, né, nós estávamos com a igreja fechada, o prédio, né, mas a igreja nunca deixou de adorar o Senhor, a igreja nunca parou, amém? A igreja continuou sempre ali adorando ao Senhor, mesmo através de uma live nas nossas casas, né, nós não perdemos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu acho que um salmo muito propício para esse dia, salmo de número 122, né? Salmo de número 122, você na sua casa também pode abrir a sua Bíblia no salmo de número 122. Nós vamos ler aqui alguns versículos, depois nós vamos orar ao Senhor, amém? Salmo de número 122. Ele diz assim:
alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam, e haja paz dentro dos teus muros, e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Queridos, Davi aqui fez uma oração, pensando na cidade de Jerusalém, trazendo para a nossa realidade hoje, amados. Nós precisamos, e eu sei que você já tem feito isso, você tem orado pela sua cidade, pela nossa cidade, né? Você tem clamado a Deus, mas o que me deixa tão feliz aqui é que Davi fala: eu estou alegre com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu, quando vi a notícia de que as igrejas poderiam retornar, eu dei um glória a Deus lá dentro da minha casa, irmãos, que os irmãos ficaram com a minha família, né, assustou, porque eu dei um glória a Deus realmente, amados, porque a igreja estava, né, passando por um processo dentro do nosso país tão difícil, né? Vocês acompanharam aí nos últimos dias, né, como que a igreja estava sendo tratada, né? Mas eu tenho um texto na Bíblia e eu guardo ele comigo, que o próprio Senhor Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Por mais que tentem, amados, apagar, eles não vão conseguir. Quando a gente olha para a história da igreja, quando a igreja foi mais perseguida, ela mais cresceu. Se você ler os livros, quando fala da época em que existia o comunismo em muitos países, ainda existe em alguns, né? Mas quando você pega para ler a história de alguns desses homens que viveram nesses países, a igreja era proibida de reunir como nós estamos aqui, de abrir as portas. Se acontecesse isso, eles entravam, prendiam todo mundo, matavam o pastor, né? Torturava. E eles viveram nessa época. E eles ali relatam que quando foram fazer um balanço, a igreja mais cresceu nesse período do que em qualquer outro período. Então, amados, não adianta. Quanto mais vão perseguir a igreja, mais a igreja vai crescer. Amém? Mais a igreja vai crescer. Agora, nós precisamos cada dia nos aproximar desse Deus, para que Ele possa nos ensinar a enfrentar tudo que vem contra nós, né? Sabemos que cada dia que passa, as situações, né, vão se estreitando, porque o Apocalipse é bem claro para nós e nós estamos vivendo boa parte disso. Então nós, igreja, precisamos estar bem acordados para aquilo que Deus vai fazer através da nossa igreja, das igrejas que estão esparramadas pelo mundo inteiro, né? Deus tem um plano para a igreja, e eu tenho certeza, queridos, que tudo isso já tem começado aqui no nosso século, na nossa geração, e vai se estender para todas as próximas gerações, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu querido? Então vamos aplaudir o Senhor agora. Glória a Deus, aleluia! Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Levanta suas mãos e clame a Deus agora. Fala com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, Senhor Deus, depois de tanto tempo que nós não tínhamos essa grande oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha mover sobre este lugar, que o Teu Espírito Santo venha agitar, ó Deus, os corações aqui nesta noite, os irmãos que estão nas suas casas também. Meu Deus, que momento lindo e maravilhoso.
Senhor, obrigado, Pai, por poder viver esse momento de estar aqui adorando ao Senhor, juntamente com esses amados irmãos. Senhor, fala conosco, traga, Senhor Deus, a graça e o poder do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você levante a sua mão mais uma vez e aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor, aleluia, Jesus. Oh, santo, santo é o Senhor, Deus de glória, Deus de vitória, Deus eterno. Aleluia, é motivo de celebrarmos a esse Deus, né? Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Estava com saudade de falar esse versículo. Oh, quão bom estar com vocês aqui, meus amados, de ver o rostinho de vocês. Aqueles que não puderam vir, estão aí na sua casa. Eu quero te convidar, você também, e vocês que estão aqui nessa noite, a render o seu melhor a Ele, aquele que é digno, aquele que reina para todo sempre, aquele que nos permitiu estar aqui novamente, para cultuarmos, prestarmos cultos a Ele. Amém? Você na sua casa também faça a mesma coisa. Erga suas mãos aos céus, abre o seu coração, renda o seu melhor a Ele nessa noite, porque Ele entregou o seu melhor por nós. Amém? Aleluia, Jesus. Te adoramos nessa noite, Pai. Levantamos a Ti nesse lugar um trono de adoração, Senhor, ó Deus. Recebe nessa noite, ó Pai, os nossos louvores, ó Pai. Habita no meio dos louvores do Seu povo nessa noite. Vem, Jesus, vem sobre nós. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Ó, vem, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem
e enche esse lugar, Senhor. Enche as nossas casas, Pai. Assim como no dia de Pentecostes, Senhor. Como estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som e um vento impetuoso e encheu toda a casa. Enche esse lugar, enche a casa dos meus amados da tua presença. Estamos sedentos por ti, Senhor. Estamos sedentos por ti, Espírito Santo. Oh, aleluias, aleluias. Ore calabachara labassou e da labassuri calabas. Requereba labassou e da labachaia labas. E canta labas. Ore anda labachara labassurias. Vem, vem Espírito, vem Espírito. Nós te desejamos, nós ansiamos por mais de ti. Aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus nessa noite, aqui nesse lugar, aí na sua casa. Oh, aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Oh, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és belo. Tu és formoso, Senhor. Tu és o desejado da nossa alma, o desejado das nações. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o amado da nossa alma. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou,
trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só a igreja. Me à sala do trono, mostra a tua beleza. Nos leva, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Aleluia, Senhor. Queremos ver e contemplar a tua beleza. Os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, e a sua voz forte como a voz de trovão. Queremos contemplar a beleza da tua santidade, os seus cabelos brancos, Senhor, a santidade do Senhor. Nos leva nessa noite a experimentar algo novo, Senhor. Aqui, lá na casa dos meus amados, ó Deus, queremos ir mais fundo, Senhor. Queremos mergulhar mais fundo, Senhor. Queremos, Senhor, te conhecer mais. Queremos nos entregar mais, nos render mais. Oh, Senhor, nos leva, Senhor, a esse lugar de intimidade, Senhor. Nos leva a esse lugar, Senhor, de renúncia, de santidade, de humilhação, Senhor. Oh, de santificação, Senhor. Oh, nos leva, Espírito de Deus, nos leva a te conhecer mais. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Queremos te ver, Senhor. Aplauda Ele nessa noite. Adore o Senhor com as suas palmas nessa noite. Adore aquele que vive, aquele que reina. Oh, aleluia, 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 Jesus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Glória a Deus, amém. Que maravilha, queridos, que bênção. Eu tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado nesse período de louvor. Jesus é lindo, é maravilhoso, amém? Amém, amados? Tava com uma saudade. Duro que a gente não pode abraçar, né, irmãos? Não pode abraçar ainda, né? Mas só de poder olhar nos seus olhos, poder ver você aqui, e você levantando as mãos, adorando ao Senhor, já é motivo de alegria, né? E saber que vocês estão firmes, né? Isso que é importante, amados, né? Isso que é maravilhoso.
saber que você continua firme com o Senhor. Por mais que venha a tempestade, o Senhor nos fortalece. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos abordado uma série de mensagens desses dias falando sobre esperança, né? Esse é o tema que nós vamos continuar falando. É claro que tem várias coisas na Bíblia que poderíamos utilizar para falar sobre esperança. Tem vários textos na Bíblia, mas eu hoje separei, eu vi algo procurando aí, né, nos estudos, eu vi algo de um pastor, e eu gostaria de compartilhar isso nessa noite, sobre a vida de um certo rapaz da Bíblia, que todo mundo conhece. A grande maioria diz assim, José do Egito, mas eu diria que ele não é José do Egito, ele é o José de Deus. Amém? E eu tenho certeza que aqui nesse lugar, e também lá, para as pessoas que estão nos assistindo, tem muitas pessoas que têm a mesma atitude de José. Esperança. José, por mais difícil que ele enfrentou as dificuldades, ele nunca perdeu a esperança da promessa de Deus sobre a vida dele. E eu creio que você também nunca vai perder a sua esperança. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? É isso que é bom, né, amados? Vocês não sabem a dificuldade que é você pregar olhando para uma câmera e você não poder falar assim, fala um amém aí, irmãos. Aí você tem que pedir para o irmão colocar amém ali. Você que está assistindo, põe um amém aí também, né? Mas aqui, amados, quando a gente escuta os irmãos falar amém, isso motiva o coração de quem está pregando, né? Isso traz assim aquele êxtase no coração daquela pessoa que está ministrando, né? Então é tremendo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre José. José, ele teve uma vocação para transformar tragédia em bênção. Ele foi motivado por Deus, através dos seus sonhos, a transformar a tragédia em bênção, cheio de esperança em tempos de crise. Se você quer anotar aí alguma coisa, você pode colocar assim: José, cheio de esperança em tempo de crise. Nós vamos então discorrer um pouquinho sobre a vida desse homem aí. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos aqui e vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus, amém. Gênesis capítulo 37, no primeiro versículo começa assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho,
E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar? Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos ler até aqui por enquanto, queridos. Amados, eu tenho certeza que a grande maioria já conhece a história de José. É interessante que ele ainda era um jovem, começando a sua juventude, tinha apenas 17 anos, né? 17 anos, se eu pudesse voltar nos meus 17 anos, né? Muito tempo já passou. Mas, amados, Deus deu um sonho para José. Não um, né? Deu vários sonhos, mas 2 se destacaram na vida de José. 2 sonhos. Mas esses sonhos acabaram lhe trazendo alguns problemas. Eu quero aqui então que você preste bastante atenção nisso. O trajeto mais curto. Eu vou falar uma frase aqui que eu vi, eu achei muito interessante. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes é a tribulação. Você entendeu? O trajeto mais curto entre você não ter nada e você ter um sucesso é a tribulação. Se nós estamos em busca de melhorar, de mudar, pode ter certeza que você vai ter tribulação. Pastor, o que é isso? O que você está falando, pastor? Amados, é a realidade. É assim na nossa vida. A gente olha para a vida de José, nós vamos descobrir isso. Deus tinha um caminho de sucesso para José. Você acredita nisso? Amém? Eu creio, amados. Deus tinha um caminho de sucesso para a vida de José. Inclusive Deus deu sonho para ele. Mas, amados, no meio dessa trajetória, ou seja, desse trajeto, entre o nada, entre um jovem ainda, até chegar àquilo que Deus havia falado, aconteceu muitas coisas. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Pastor, mas eu não sou José. Mas você pode ser o João, você pode ser a Maria. Porque, amados, Deus não tem filhos prediletos. Você crê nisso? Deus não tem filhos prediletos. Os filhos de Deus são todos aqueles que agradam a Ele, que procuram agradar ao Senhor. Então se você entregou a sua vida, se você reconhece o Senhor como o Salvador da sua vida, então você faz parte, você está incluído nessa relação. Você faz parte. José era filho de Jacó com a sua amada esposa chamada Raquel. E como nós lemos ali, ele foi o filho da velhice. Então parece que Jacó tinha um apego maior. Talvez uma grande falha que Jacó cometeu, né? Não vou aqui me adentrar nesse sentido da falha de Jacó, como proteger mais o seu filho mais novo, sei lá. Mas, amados, Jacó amava José. E isso gerou ciúmes e ódio nos seus irmãos, que planejaram, de alguma forma, destruir a vida do próprio irmão. Então, amados, quando a gente vê hoje nas notícias, o irmão matou o outro irmão. Que coisa horrível, amados, na Bíblia já tinha isso. Tanto que no jardim, logo depois do jardim, né? Os filhos de Adão e Eva, o que eles fizeram? Um matou o outro, né? Então, queridos, isso não é de agora, isso já é antigo. A inveja, a cobiça, isso é pecado e faz com que o homem cometa coisas horríveis. E os irmãos de José estavam planejando matá-lo. E a gente, se nós formos ler ali, depois nós vamos estar meditando um pouquinho mais no texto, mas a gente vai descobrir que Deus em cada momento livrou José do perigo, livrou José das garras do diabo, livrou José da morte. Vamos continuar lendo o texto? Vamos lá continuar lendo o texto? Volta lá no texto comigo. Vamos continuar lendo. Vamos lá.
Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Ó, amados, sabe o que Jacó fazia com José? Amados, isso é terrível. Jacó falava assim para José: José, vai lá e dá uma espiada nos seus irmãos. Se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, você vem correndo me contar. Hoje em dia, né, é tratado como X9, né? Lá vai o X9, né? O dedo duro, né? Esse tipo de pessoa, amados, ele é rejeitado no meio do grupo das pessoas. Ninguém quer estar próximo de alguém que é dedo duro, não é? Mas eu acho que José fazia aquilo não porque ele queria prejudicar os seus irmãos, na ingenuidade dele, de obedecer o pai, de não desrespeitar o pai, não ir contra a vontade do pai. Então ele fazia, mas ele não estava prestando atenção que aquilo estava prejudicando a vida dele. Mas ainda bem que tinha Deus, que em cima de toda a situação estava conduzindo aqueles momentos, conduzindo. E a Bíblia, né, se nós continuarmos lendo, José obedeceu o pai e foi, né? Só que, amados, nesse meio caminho ele se perdeu, ele não estava acostumado a andar tão longe, ele se perdeu, e no meio desse caminho ele encontrou alguém, e ele perguntou aonde estavam os irmãos dele. O homem então disse para ele: olha, eles foram com o rebanho para um outro lugar, eles foram para um rebanho lá próximo de Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos, e quando ele está chegando, amados, eu fico imaginando a cena, José chegando, todo feliz: oh, meus irmãos! Só que lá no conjunto dos irmãos, eles falavam assim: ah lá vem o sonhador, vamos dar um jeito de matar esse cara, eu não aguento mais ele, eu não suporto mais ele já veio aqui para espiar nós e ir lá contar para o pai, vamos dar um jeito de matar ele. Se você continuar lendo, é isso que eles falam. Olha aqui no versículo 19: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Olha a que ponto os irmãos chegaram. Vamos matá-lo e jogar aqui nesse poço. E aí nós vamos dizer para o nosso pai que um animal selvagem o devorou. E aí nós vamos ver o que será dos seus sonhos. Só que um dos irmãos, quando ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dos seus irmãos. Não podemos tirar a vida dele. Aí a ideia dele foi jogar ele dentro de um poço no deserto, e provavelmente longe dos seus irmãos, ia lá, retirava José do poço e levava de volta para o seu pai. Um dos irmãos teve um pouquinho de consciência, né? Movido talvez pelo Espírito Santo, teve um pouquinho de compaixão do seu irmão, falou: não, nós não vamos fazer isso, eu não vou fazer isso. Só que quando ele foi no poço, ele não encontrou mais José lá. Ele entrou em desespero. Você pode ler o texto. Ele entrou em desespero. E agora? Como que eu vou chegar diante do meu pai? Aí ele falou: não, calma, nós vendemos ele para uma comitiva que estava passando aqui, uma comitiva de ismaelitas, e nós vendemos ele para essa comitiva. José foi vendido como escravo. Então, amados, nós vamos aqui olhar um pouquinho para a trajetória da vida de José. Da casa do pai para a cisterna. José num dia estava no seio da sua família, cercado de cuidados e conforto, sentindo-se totalmente seguro. No dia seguinte estava jogado numa cisterna fria, escura, talvez esperando a morte. Ou seja, da casa do pai, do sossego, da paz, da segurança, agora ele estava dentro de uma cisterna. Mas e o sonhador? Onde está? Cadê os sonhos? Cadê os planos, os projetos? Agora estava lá na cisterna. Naquele lugar escuro, frio,
e esperando a morte. Mas da cisterna ele foi se tornar um escravo. Da cisterna José foi levado à escravidão. Antes ele era livre, agora ele era escravo. Porém a morte na cisterna dera lugar à possibilidade de vida. Ele foi liberto daquela condição, daquela escuridão que iria levá-lo à morte. Agora ele foi para a escravidão. Foi para a escravidão. Ainda que como escravo, melhor ser escravo do que ser um defunto. Não é verdade? Melhor ser escravo do que ser um defunto. Do mercado de escravos ao serviço na casa de Potifar. Se nós continuar lendo ali, quero que você vá comigo lá, no versículo 36 fala assim: nesse meio tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Olha onde foi parar José. José foi parar no Egito. Agora ele já estava lá no Egito. Do mercado de escravos, agora ele foi ser um servo na casa de Potifar. Antes José era servido na sua casa, mas agora ele passou a servir os outros. Porém, ele encontrou alguém que apreciava a vida dele. Mas esse apreço que Potifar tinha tem um significado. Vamos ler. Eu quero achar aqui com você agora. No capítulo 39, diz assim no primeiro versículo, se você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Eu fui dar uma pesquisada. Esse povo aí, ismaelita, na realidade, amados, era meio que parente. Ismaelitas eram os descendentes de Ismael, irmão de Isaac, filho daquela serva de Abraão e de Sara. Os ismaelitas é esse povo, né, que acabou se tornando inimigos, né? E esses ismaelitas acabaram vendendo José para o Egito. E José foi cair na casa de Potifar. E o interessante que nós aqui podemos observar na palavra que diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José passou a prosperar, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Porque Deus tinha uma promessa na vida dele. E Deus via que José era uma pessoa que tinha esperança naquilo que Deus havia falado para ele. Você tem esperança, meu irmão, naquilo que Deus prometeu para você? Você tem esperança, meu querido? No versículo 3 fala assim: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Ou seja, José, do poço aonde estava condenado à morte, agora ele passou a ser escravo, de escravo foi para a casa de Potifar, agora ele é quem cuidava das coisas de Potifar. Ele já não era mais apenas um escravo na casa de Potifar. Não. Porque Potifar olhava e via Deus com José, ele então também acabava sendo abençoado. Sabe aquele negócio, né?
que a gente é abençoado por tabela. Então você precisa estar próximo de quem é abençoado, meu irmão. Amém? Quem diz um amém? Viu? Aprende aí. Potifar percebeu que José era uma pessoa abençoada e levou para dentro da sua casa. E automaticamente a casa de Potifar também passou a ser abençoada. Mas, queridos, as coisas, quando Deus quer agir, Ele age da maneira dele. Nós às vezes não entendemos, né? Do escravo livre ao prisioneiro. O que aconteceu com José? O que aconteceu com José? Vamos lá. Parecia que a vida de José havia dado uma pequena melhorada. Agora ele era quem governava a casa de Potifar. Quem cuidava da casa de Potifar? Potifar apenas disse assim: ó, eu tenho a minha esposa, só ela que você não pode nem se aproximar dela. Aí é que é o perigo. Aí o capeta entra na história. Mas José sempre tinha esperança em Deus. Se nós continuarmos lendo ali, né? Versículo 7 diz assim, 6: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. Olha aí, José era um jovem atraente e de boa aparência. Era um cara bonito, né? Era aquele cara que chegava, né? E as mulheres olhavam para ele, chamava atenção. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali estava. E ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos deitar-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu não foi trazido para nos insultar. Foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Olha a armadilha que o diabo aprontou para José. Aí, queridos, do escravo livre, agora o prisioneiro. Porque é claro que Potifar não ia acreditar em José. Sabe aquela cena, aquela situação que por mais que você tente explicar, é inexplicável. Não sei se alguém já viveu uma situação assim, né? Aquela situação que não tem. José não tinha como se defender. A única era Deus que era o advogado ali, mas Potifar não acreditava em Deus. No Egito eles tinham vários deuses. Potifar acreditou na sua mulher e mandou José para a prisão. José foi parar no calabouço, de escravo livre ao prisioneiro. Parecia que a vida de José havia dado uma pequena melhorada, mas agora piorava tudo de novo, pois ele estava preso, acusado de traição e ao seu senhor por assédio sexual. Olha o que aconteceu com ele. Mas aonde estão os sonhos de José? Será que José perdeu a esperança? Momento algum José perde a sua esperança. Momento algum nós vamos ver José reclamando contra Deus pela situação que ele estava vivendo.
Bíblia diz que Potifar mandou chamar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Versículo 21 fala assim, olha o que diz o versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Porque José tinha esperança em Deus. Amém? Ele conquistou a simpatia do carcereiro. Versículo 22 fala, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Olha que coisa, amados, ele saiu da casa de Potifar, ele já não era mais um escravo ali, ele era um servo, agora já não era mais servo, agora era um prisioneiro novamente, dentro de um calabouço. Pensa num lugar horrível que seria esse lugar onde estava José. Ficou lá durante um bom tempo, mas ali Deus era com ele, amém? Deus era com ele. Por mais difícil que seja a sua situação, meu querido, Deus é contigo, amém? Por mais difícil que seja a sua situação, você que está nos assistindo, Deus é contigo, meu querido. Mas, amados, Deus é tão maravilhoso que lá naquele lugar onde José estava, existiam duas pessoas que conviviam com o rei, com o faraó. E eles tiveram sonhos, o padeiro e o copeiro. O padeiro e o copeiro tiveram um sonho, a Bíblia diz, no capítulo, avança aí no capítulo 40, né? Versículo 1 fala assim, algum tempo depois o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor e o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda. Eles foram colocados lá. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi visitá-los ali onde eles estavam, notou que eles estavam abatidos e eles contaram para José os sonhos. O copeiro contou o seu sonho e ele disse que diante dele ele tinha visto uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. E a taça do faraó estava nas minhas mãos, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em suas mãos. Disse-lhe José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, olha o que... Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. O chefe dos padeiros, quando ouviu a interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer dos cestos que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. Do jeitinho que José interpretou o sonho, aconteceu com os dois. Com os dois. Eles foram, um morreu, o padeiro foi executado e o copeiro retornou ao seu serviço no palácio. Só que os anos se passaram, amados. José continuou lá no calabouço, cuidando do calabouço, mas preso. Os anos se passaram e de repente, quem teve um sonho? Quem teve o sonho? Faraó. Faraó teve um sonho, ele ficou incomodado com aquilo, pediu para que aqueles homens, os videntes ali do seu reino, interpretassem, mas ninguém foi capaz de interpretar aquela visão. Ninguém teve sabedoria para discernir o sonho do faraó. E aí de repente o copeiro lembrou, opa, tem alguém lá na prisão que
interpretou o meu sonho. Lembrou de José. E aí o faraó falou: manda trazer ele aqui. Pegaram José de prisioneiro a governador. Você conseguiu entender, queridos, até agora, como foi o trajeto da vida de José? De um dia em que ele estava na sua casa contando o sonho para os seus irmãos, para os seus pais, de repente a sua vida deu uma mudada completamente. Saiu da casa do pai, foi vendido como um escravo. Primeiramente ele foi praticamente condenado à morte, saiu dali, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. De repente Deus começou a abençoá-lo, o diabo tentou intervir, foi parar na prisão. Olha o que aconteceu com ele. Lembra o que eu disse, queridos, no começo, a frase que eu falei? O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso muitas vezes é a tribulação. Nem sempre o trajeto é tão curto. Às vezes demora muito tempo, né? Demora. E não é sinal de que você vai passar todo o tempo de forma tranquila. Foi o que aconteceu com José. Ele foi parar lá no calabouço. E foi necessário que esse copeiro lembrasse dele. Então, a vida de José começou a mudar completamente ali. A vida de José passou a ser praticamente mudada ali. De prisioneiro, ele passou a ser governador. Aleluia. Se nós continuarmos lendo, o tempo já avança. Eu não tenho como dar continuidade em tudo que eu gostaria de falar, mas eu quero finalizar com o que aconteceu. Como eu falei, o faraó teve um sonho, não tinha como alguém interpretar, e aí o copeiro então falou de José. Versículo 14 fala: o faraó mandou chamar José, do capítulo 41. Gênesis 41, versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. E faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta favorável. Aí está a prova de que José em momento algum se esqueceu de Deus. Em momento algum José se esqueceu de Deus. A resposta de José é bem clara. Ele fala: não depende de mim, mas Deus. A esperança de José estava em Deus. Aonde está a sua esperança, meu querido? E o faraó contou o sonho a José. Para resumir, queridos, José então interpretou: olha, vai ter 7 anos de fartura, mas depois dos 7 anos de fartura vai vir 7 anos de escassez. Essa era a interpretação do sonho. Interessante que José já tinha até a maneira como poderia se passar naquela época. E ele falou para o faraó: olha, tem uma forma que você pode vencer isso. E explicou para ele: você tem que fazer assim, assim, assim. E o faraó disse: só existe uma pessoa capaz de executar esse projeto: você. Então o faraó colocou José como governador. Amém? José se tornou governador do Egito. Aleluia. Queridos, há esperança para a árvore cortada. Há esperança quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu vou parar minha mensagem aqui. Eu pretendo continuá-la no próximo domingo, porque tem uma sequência em tudo isso. Amém? Tem uma sequência. Então eu quero que você fique com uma expectativa no coração. O que será que vai acontecer depois? Eu vou deixar você aí com gostinho de quero mais, amém?
Mas eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Você na sua casa também. Se você puder ficar de pé, fechar os seus olhos agora, eu quero orar. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida. Senhor, nesse momento, Pai, ouvindo a Tua palavra, sendo ministrado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nessa noite. Pai, que bom poder receber do Seu alimento. Meu Deus, o que aconteceu com a vida desse jovem, ó Pai, é coisa maravilhosa. O Senhor tirou ele de uma situação e levou ele, Pai, a ser o governador, porque o Senhor deu um sonho para ele, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a confiança. Que assim seja na minha vida, na vida de cada um dos irmãos que está aqui presente, ou daqueles que estão nos assistindo nessa noite. Que, ó Pai amado, o Teu Espírito Santo traga essa revelação dessa palavra maravilhosa, Senhor Deus, sobre nós acreditarmos e termos a esperança de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, sabemos que o Senhor tem o melhor. Aleluia, eu creio, Senhor Deus, e nessa noite, que o Senhor possa, meu Deus, estar fortalecendo esses irmãos na sua caminhada. Eu não sei o que eles estão enfrentando, eu não sei quais são os problemas que eles estão vivendo, mas o Senhor conhece, Pai. E que o Senhor venha entregar a vitória para eles, para aqueles que estão nos assistindo também, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amém, amém. Podemos assentar. Nós vamos ofertar ao Senhor, mas antes eu quero deixar aqui também uma mensagem para você. De repente você está nos assistindo e você não conhece esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso, e você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. Eu vou pedir para a igreja fechar os olhos agora. E se você que ouviu essa mensagem e gostaria de receber Jesus como Senhor da sua vida, eu quero orar agora nesse momento. Você repita essas palavras comigo, diga: Senhor, eu creio que Tu és o único Salvador, e nesta noite eu entrego a minha vida nas Suas mãos. Perdoa-me de todos os meus pecados. Senhor, transforma a minha vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você no final vai aparecer aí os nossos contatos. Você pode mandar uma mensagem, você pode nos ligar ou deixar um recado também na nossa página aí na Imujaú. Será um prazer para nós poder ajudar você nessa decisão tão importante na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, no versículo 10: tragam o dízimo do todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aqui o profeta é bem claro e diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Oferta e dízimo, momento em que nós precisamos, sermos fiéis ao Senhor. Esses dias eu li o texto que fala da parábola dos talentos. E quando o Senhor voltou para reaver aquilo que Ele tinha deixado nas mãos dos seus servos, Ele disse, quando eles entregavam aquilo que eles tinham conquistado, Ele disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fidelidade. Então nesse momento, você que nos assiste também, se você está com a sua oferta aí, pega na sua mão, nós vamos orar. Quando você puder vir no presencial, você traz a sua oferta.
ou você pode também nos ligar, nós podemos passar na sua casa, ou também você pode fazer um depósito ou uma transferência, só nos comunicar, né? E a gente vai te orientar quanto a isso. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor venha abençoá-los nesse momento, meu Deus. Senhor amado, nós sabemos que a tua igreja, ela sempre continuou, mesmo estando com as portas aqui do templo fechada, ela continuou o seu trabalho, a sua obra. Que o Senhor continue, Deus, abençoando essa igreja, as famílias que fazem parte, meu Deus, dessa comunidade. Que o Senhor não deixe faltar o pão, que o Senhor esteja multiplicando sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos vão estar aí passando, recolhendo as ofertas. Amém. Aleluia. Você que já entregou o seu dízimo, a sua oferta, pode se assentar, né? Nós vamos dar os avisos. Isso, nós vamos... Eu vou passar os recados para os irmãos, final, depois nós vamos estar orando para terminar essa reunião. O aviso nosso, terça-feira nós pretendemos ter a nossa live da oração novamente, tá, amados? Período de oração, de clamor a Deus, tá? Você na sua casa e juntos nós vamos clamar ao Senhor. Na terça-feira, tá certo? Geralmente nós estamos fazendo depois das 19 horas, tá? A gente vai passando os horários aí pela rede social. Na sexta-feira, como ainda nós não sabemos, né, amados? A gente sabe que esse decreto, ele vale até na próxima semana, assim que terminar a próxima semana. Na sexta-feira nós vamos ainda fazer o Encontro da Vitória de forma online, tá? E no próximo domingo presencial, tá certo? Vai ser assim que vai funcionar essa semana, tá bom? Às 18 horas aqui no templo no domingo. Na sexta vai ser online ainda, só online. Se voltar tudo normal, tranquilamente, né, como era lá no passado, né? Aí a gente vai já ir retornando também o culto da sexta-feira, tá certo? Para nós é importante, né? Eu sei que normal, realmente, eu creio que nós não vamos voltar àquilo que nós vivíamos lá atrás, né? Essa coisa de máscara, provavelmente por um bom tempo a gente vai ter que estar usando esse negócio de distanciamento durante um bom tempo, né? A gente vai estar vivendo isso, mas eu creio que a igreja vai voltar, né, a reunir de forma presencial, claro, seguindo todos os protocolos, mas nós vamos continuar adorando ao Senhor aqui, amém? Então você que viu que está faltando algum irmão, fala para ele, irmão, nós já voltamos, viu? Presencialmente, tá? Nós já voltamos para adorar o Senhor. Tem um pedido de oração aqui, oração pelo esposo da nossa irmã Elaine, tá? Que ele está no hospital, não sei o que é, mas diz que ele está no hospital. Vamos estar orando. Então vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse momento, terminando a nossa reunião, já orando pela vida dele, né? E também pela semana que está iniciando. Senhor, obrigado, meu Deus, pela sua infinita graça, pelo teu amor. Pai, pela oportunidade nesta noite, somos gratos a Ti por esse período maravilhoso de adoração, de louvores, ó Pai, de ouvir a palavra, meu Deus. Pai querido, nos leva de volta para as nossas casas agora, nos dê uma noite tranquila e uma semana também abençoada. Oramos pela vida do esposo da nossa irmã Elaine. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas o Senhor sabe. Visita ele nesse momento, meu Deus. O Senhor é o médico dos médicos, meu Deus. Esteja agora liberando a sua cura sobre aquela vida, meu Deus, manifestando a sua glória sobre a vida dele. Em nome de Jesus nós oramos por todas as famílias que estão aqui, ó Pai, e também não puderam estar, que estão nas suas casas nos assistindo, meu Deus, que o Senhor possa abençoar essas famílias também de forma tremenda, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, queridos.
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.